Flamengo virando SAF, vamos falar um pouquinho sobre essa viagem de Rodolfo Landim até a Alemanha. Além disso, os relatórios financeiros dos clubes brasileiros em 2022. Claro, vamos dar destaque aqui aos números do Flamengo, que é o que interessa para nós, torcedores rubro-negros. Saudações rubro-negras! Fala aí, galera do Flanades Rubro-Negro, meu nome é Alan Castro. Eu estou aqui mais uma vez para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro. E hoje, nesse vídeo de análise, vamos tratar desses dois temas. Mas desde já eu agradeço a todos que já acompanham o canal, que já seguem, que trocam ideia aqui com a gente nos comentários. E peço àqueles que estão aqui pela primeira vez ou que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal. Vou deixar aqui também o nosso Instagram, lá você pode ver notícias do Flamengo, pode ver também memes, vídeos engraçados, piadas aí que envolvam o rubro-negro ou seus rivais, tá? Então, galera, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa viagem do Landim até Munique, na Alemanha, né? O dirigente que esteve aí na semana passada com viagem marcada foi para assistir o final da Champions League, né? Ele tinha uma reunião marcada com o presidente do Bayern de Munique, Herbert Hainer, não sei se a pronúncia é exatamente essa, ele que já foi inclusive CEO da Adidas. E a ideia desse encontro, né, melhor dizendo, seria para ver, né, para aprender um pouco mais sobre esse modelo aí de gestão, vamos dizer assim, que o Bayern de Munique hoje utiliza, um modelo que é mais ou menos misto, né, de certa forma. Ele mantém aí o controle do clube, o clube toma as principais decisões, ele que controla tudo, mas ele vendeu parte das suas, digamos, ações, né, tal qual uma sociedade anônima, tem até uma sigla para isso, que é AG, é uma sigla, é um termo alemão, eu não saberia aqui pronunciar para vocês, né, mas tal qual uma sociedade anônima, eles têm esse modelo, digamos assim, misto de SAF, que ele mantém 75% das ações do controle sob o comando do Bayern de Munique, sobre o clube, e os outros 25% é dividido entre três empresas, sendo elas a Adidas, a Allianz e a Audi, né? A empresa aí de automóvel. E aí cada um nesse sistema ficaria com cerca de 8,33% das ações do clube. A ideia dessa viagem seria justamente conversar ali com o presidente do Bayern de Munique e também teria o representante também da Adidas para entender um pouco como é que funciona essa modalidade, esse sistema, qual que é o nível de governança dessas empresas de fora, né, perante ao Bayern de Munique, que tem o maior controle, como é que funciona aí a competência de cada um, né, quais são os valores que foram tratados para adquirir esse percentual, que eu já falei aqui, de 8,33%, para cada uma dessas três grandes e importantes empresas. O motivo dessa viagem passa por isso, né? Utilizar o Bayern de Munique, que hoje é tido como uma referência para vários outros clubes, né? Nesse modelo aí, digamos, de SAF, que é uma sociedade anônima do futebol, diferenciado desses moldes que nós conhecemos aqui hoje no Brasil, né? Que é o molde de Cruzeiro, Botafogo, Vasco, acho que o Bahia também, né? No sentido que esses clubes vêm e aportam uma grande quantidade de valores, né, no clube, injetam muito dinheiro, mas são o dono do clube, passam a ser o dono, principal acionista, controlador ali de tudo, inclusive da gestão como um todo do clube. Essa nunca foi a intenção do Flamengo, ainda mais em tempo assim de que as finanças vão muito bem, obrigado. Vem uma gestão muito mais profissional do que já foi um dia, ainda tem muito que melhorar, principalmente aí quando a gente se resumir a questão do departamento de futebol, né, da cobrança dos jogadores e tudo mais, mas isso aqui não é assunto para esse vídeo. E o Flamengo vem buscando, a gente vem falando sobre isso aqui em alguns vídeos, que o Flamengo tem estudado formas distintas, né, de se estabelecer uma SAF para o rubro-negro, como uma forma de captar um dinheiro de investimento grande para, por exemplo, investir em infraestrutura, como alugar uma área nova para construir um novo CT. No caso do Flamengo até se falou na possibilidade de virar SAF, vender parte, né, desse controle do clube, desses valores que o clube tem, né, como marca, para se fazer o estádio. Tem outras modalidades que o Flamengo vem tentando entender um pouco mais, né? Em dezembro do ano passado começou esse interesse maior do Flamengo, dos seus representantes, seus dirigentes. Inclusive na época o advogado Marcos Mota, que é uma das referência nesse assunto, né, nessa área esportiva, de SAF e tudo mais, foi lá no Ninho do Urubu, deu uma palestra, é uma realidade já que está acontecendo com vários clubes pelo mundo inteiro. Isso faz com que o clube consiga voltar ali para uma estabilidade financeira,
para poder investir em sua infraestrutura, para poder investir numa equipe melhor, em jogadores, no seu centro de treinamento e fazer com que o clube aos poucos vá ampliando, melhorando seu desempenho, seus investimentos, seus patrocinadores, né, a sua própria marca, seus resultados, suas receitas. Então, assim, é uma realidade que está acontecendo no mundo inteiro e o Flamengo está atenado a isso, mesmo que não seja algo assim urgente que a gente precise fazer para poder sair da corda no pescoço, como outros clubes brasileiros estão precisando fazer, né? Mas é uma realidade que o Flamengo pode se adaptar ainda mais nesses moldes distintos, onde o Flamengo manteria esse controle aí das decisões, etc. e tal. Já tivemos também ali visitas ao Ninho de um dos relatores, né, o senador que aprovou aí a SAF do Brasil, no caso Carlos Portinho, e o Rodrigo Pacheco foi um dos que fez esse texto inicial, né? Então já se reuniram com os dirigentes, o Flamengo vem estudando aos poucos, desde o final do ano passado, essas possibilidades para ver qual seria a melhor forma. O Flamengo está antenado ao que está acontecendo e pode ser que o Flamengo necessite se utilizar disso no futuro, talvez até bem próximo, né? Seja para captar, angariar recursos para investir, como por exemplo no estádio. Então, qualquer novidade que venha acontecendo sobre essa evolução do Flamengo nesses estudos, nessas negociações, nessa compreensão de como funcionam esses modelos, né? A gente vai buscar trazer para vocês com vídeo de análise como esse aqui, mas nós estamos de olho sim, afinal de contas, nós somos os principais, digamos assim, investidores nesse time chamado Flamengo, né? Nesse clube de regatas do Flamengo. Beleza, galera? Vamos passar para o nosso próximo assunto aqui, a respeito dos números, da situação financeira, da saúde financeira dos clubes brasileiros, né? Eles pegam esse corte dos clubes da Série A, dos 20 clubes da Série A, mas no retrato de 2022. A gente sabe que a partir dos números que são publicados pelos clubes, normalmente em abril, né, todo ano, do seu balanço, os seus resultados, o seu patrimônio, né, as suas despesas também, a partir desses números, esse economista que já é muito reconhecido nesse meio, que é o César Grafietti, né, do grupo Convocados, né, ele faz esse relatório já há cerca de 12, 14 anos, anualmente, que é tido como uma grande referência. Ele tem ali umas questões muito técnicas, muito aprofundadas, é uma questão até mais científica, às vezes, que dos próprios clubes que publicam, né? Faz aí esse cruzamento de dados interessantes para que torcedores que se interessem pelo assunto aí consigam ver um pouco mais desse resultado do clube, dessa transparência, digamos assim, né? Eles conseguem mostrar com isso a realidade do clube fora das quatro linhas, né? Fora dos gramados, porque às vezes o desempenho do clube pode até estar chamando atenção dentro de campo, mas fora de campo está um desastre, está um caos, e uma coisa influencia na outra, é claro. Inclusive o economista aí, César Grafietti, né, ele traz informação, são palavras dele, que os torcedores, os dirigentes, e a gente pode até incluir os investidores que estão de olho nos clubes, né, pretendendo fazer algum aporte, querem ver o nível de risco, né, estão entendendo que agora depende muito da performance, né, hoje em dia, para ver que se os clubes vão ter mais ou menos receitas ao final da temporada. É claro que muitas coisas influenciam nisso, né, mas o desempenho, a performance tem um peso essencial para esse aumento ou perda de receitas no clube. Então nós vamos pegar aqui uma reportagem do Globo Esporte, eu vou deixar o link aqui na descrição, né, ou no primeiro comentário fixado. Quem tiver mais interesse de ver na íntegra esses números, né, é uma reportagem do Globo Esporte trazida pelo Roberto Malisson, né, do GE. Globo, e aí traz assim essas informações, esses relatórios a partir dos números dos clubes, desse grupo de convocados, que é deste economista César Grafietti, e em parceria com Galápagos e Outfield, que são dois outros grupos que ajudaram nesses números, né? Então a primeira coisa que já chama atenção, a reportagem, quando esses relatórios saíram, falou que os estudos mostraram que o Flamengo, caso tivesse interesse, né, liquidaria a sua dívida em menos de 2 anos se ele separasse 20% da sua receita só. Então, assim, é uma mudança muito significativa se a gente pegar um corte aí de 10 anos para trás, de 15 anos para trás, da realidade que a gente tinha lá atrás para a realidade de hoje. E não só de potencial, porque isso a gente sempre teve, mas realmente de resultados, de números, né? De como o Flamengo conseguiu se organizar nessa parte financeira, né? E como isso tem sido benéfico para o clube nesses últimos anos, né? O Flamengo é hoje, a gente vai falar aqui, o time que tem a maior receita, e a distância dele para o segundo colocado é muito absurda, é muito grande. Ainda mais numa realidade do futebol
como o brasileiro, que em termos de moeda, né, em termos de capacidade, assim, potencial econômico comparado com a Europa, né, a gente ainda fica muito abaixo justamente por conta da nossa moeda. Então vamos aqui um pouco dessas informações que a gente destacou aqui, tá? Primeiro ele traz aqui informação dos investimentos dos clubes da Série A na contratação de atletas, né, que continuou crescendo. Eles atingiram o maior valor da série histórica neste ano 2022. Foram 1,303 bilhão de reais, ou seja, um aumento de 46% em relação ao ano passado, tá? Então esse já é um primeiro número importante que, em termos de investimento, né, os clubes às vezes não trazem isso muito detalhado, o que está sendo investido, mas a gente pode dividir entre infraestrutura, contratação de atletas, de profissionais, investimento nas categorias de base e tal, que aliás se mantiveram basicamente o mesmo em relação aos outros anos, mas os clubes cresceram muito nessa parte de investir em atletas. Isso demonstra um pouco o cenário do futebol brasileiro, principalmente frente aos países vizinhos aqui, aos sul-americanos, né, que o brasileiro tem tido mais condições de contratar jogadores que se destacam, jogadores que começam a surgir no cenário nacional. Como a gente trouxe aqui os clubes trouxeram vários jogadores de Argentina, de Uruguai, destaques, Colômbia, fora repatriar jogadores, principalmente brasileiros, que estão já numa parte mais final de sua carreira na Europa, né? Aí vem as palavras do próprio César Grafietti. Ele fala, abre aspas para ele: minha sensação foi de um ano sem surpresas. Os clubes que estavam bem seguiram bem, e os que estavam em dificuldades não tiveram melhorias relevantes. Mas o futebol retomou o caminho perdido na pandemia, recuperando receitas. Se posso dizer que algo incomoda é o aumento das dívidas. Já passamos da hora de solucionarmos este problema. Então foi importante esse apontamento aí do César. Nós sabemos que temos clubes que a grande maioria ainda está aí numa situação muito complicada, né? Com relação ainda em esses investimentos, esse gasto com o elenco profissional, ele deu um destaque em 2022 que teriam sido puxados, esse grande número foi puxado por dois clubes carioca, o Botafogo e o Flamengo, que respondem por 64% do valor incremental, né, nesse tema, neste assunto propriamente. Ele fala que quase todos os clubes aumentaram seus investimentos com o time principal no ano passado, tá? E esses dois, Flamengo e Botafogo, até porque o Botafogo virou uma SAF recentemente, e houve um aporte financeiro muito grande aí do Textor, né, no clube como um todo, para trazer jogadores, montou um novo time praticamente, né? E ele faz uma exceção de times que não aumentaram seus investimentos, que é Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino, Grêmio e Palmeiras, tá? Chama atenção, é claro, o Palmeiras, porque é um clube que vem, assim como o Flamengo, aí, dominando o cenário do futebol nacional, tanto em questões financeiras quanto em questões esportivas, e houve uma pequena queda em relação ao ano passado, mas não é nada que preocupe, nós não vamos ficar aqui analisando esse ponto específico do Palmeiras, tá? Mas é algo justificável, a gente vai passar esses números aqui. E aí para vocês aqui, a gente vai deixar, não sei agora se é desse lado ou se é desse lado, um gráficozinho aqui para vocês verem, é uma reprodução, tá, dessa reportagem, que fala da evolução dos investimentos dos clubes, e aí tem esse gráficozinho verde que você pode ver aí, que chegou nesse valor de 1,303 bilhão de reais, que é justamente no elenco profissional, no time profissional, time principal aqui dos clubes, tá bom? Falando um pouco aqui das despesas, das dívidas dos clubes brasileiros, né? Eles colocam a informação que o somatório das dívidas dos clubes brasileiros, clubes de elite, ultrapassou a casa dos 10 bilhões de reais. A galera, é muito dinheiro, é muita dívida neste último ano. Um aumento de 8,9% em relação ao ano anterior, 2021, tá? E parte importante dessa dívida são relativos a passivos onerosos, tá? E a maior de todos fica por conta dos impostos e acordos trabalhistas, acordos, sei lá, com o judiciário, enfim. Então liga-se um alerta que a gestão de muitos desses clubes de elite aí do Brasil, né, ainda está pouco profissional, ainda está cometendo erros recorrentes, repetitivos, que já se mostraram que podem chegar a ser fatais para esses clubes, né? Então liga-se um alerta, tal qual na fala aí do economista, em relação a esses números que têm crescido, né? E que um dos poucos clubes que está nessa contramão é o Flamengo, propriamente, Palmeiras também, que tem uma relação muito especial ali de negócio com a Crefisa e suas subsidiárias, e outros clubes que são considerados em tese menores, ali já num outro patamar do futebol brasileiro, mas que conseguem mostrar um bom desempenho financeiro.
Ele destaca que às vezes Goiás, ele destaca o próprio Juventude, Coritiba, que passou por um processo de recuperação judicial também. E ele coloca assim, o aumento, a maioria aumentou seu passivo de 2021 para 2022. Colocou as exceções, apenas Avaí, Coritiba, Cuiabá, Flamengo, Goiás e Juventude fugiram da regra e conseguiram diminuir o quanto cada um deve. Enquanto na outra ponta, né, a gente vai pegar os clubes que hoje estão lá encabeçados, vou deixar o gráfico aqui, Atlético Mineiro e Corinthians seguem sendo os clubes com as maiores dívidas do futebol brasileiro. Então você tem aí o quadro, né, para a gente dar uma olhadinha. Atlético Mineiro encabeça, seguido logo atrás por Corinthians e Cruzeiro, né? E o Flamengo hoje está ocupando lá uma das últimas posições, vocês podem ver no gráfico, né? Atrás até de Palmeiras e o próprio Grêmio, né? E se você pensar em termos de quantidade que o Flamengo investe, é ainda mais impressionante o Flamengo se manter numa classificação tão baixa, que nesse caso é mais positivo, né, para esses números de dívidas, tá? E aí, galera, para fechar esse assunto, eles fizeram uma projeção para avaliar quantos anos cada clube levaria para poder quitar essas suas despesas, né, essas suas dívidas nesse cenário atual, né, considerando utilizar aí o uso de 20% das suas receitas médias anuais, tá? Atlético Mineiro levaria cerca de 20,9 anos, que é o que está encabeçando, tá? E os dois clubes que estão em último aí seriam Flamengo e Atlético Goianiense. O Flamengo levaria, segundo o levantamento aqui, pelo que eu estou entendendo, cerca de 1,6 anos para quitar essa despesa. Um pouco mais, um pouco menos, né? Então vou deixar o gráfico aqui também para vocês darem uma olhadinha. E isso mostra a diferença que o Flamengo alcançou, né, com essa gestão aí nesses últimos anos. Esse processo começou lá atrás, em 2013, está completando aí 10 anos agora, vai completar 10 anos, e já fez uma grande diferença aí para o Flamengo. Galera, seguindo agora aqui com a parte de receitas, né, que é outra questão que é importante, que mexe muito com a gente. Quanto que o clube está arrecadando, quanto de bufunfa está entrando aí no clube, sem entrar nessa questão bem discriminada de qual que é a origem dessas receitas, né? Eles colocam aqui nesses relatórios que houve sim uma evolução nas receitas recorrentes, ou seja, são aquelas que excluem a questões assim, digamos, esporádicas, aleatórias, que não previstas como uma venda de jogador, etc e tal, apesar de ter uma previsão para venda de jogadores, mas enfim, exclui esse tipo de receita. E aí ele fala que o aumento da participação das receitas recorrentes indica que houve uma menor presença das cifras, né, nesse montante, com negociações de jogadores, como a gente está falando. Ou seja, os clubes, claro, Flamengo e Corinthians seguem sendo, como nos últimos anos, aqueles clubes que se destacaram com as duas maiores receitas recorrentes da temporada. Só que aí a diferença é muito grande entre Flamengo e Corinthians. O Flamengo está com 1,043 bilhão, ou seja, passou de 1 bilhão de reais em receitas recorrentes, e o Corinthians 633 milhões. Então, assim, pô, uma diferença aí de quase 400 milhões de reais, é muita coisa, tá? Ele também fez um destaque para Fortaleza, que é um clube que vem crescendo aí gradativamente no cenário nacional, justamente com essa, tentando fazer uma gestão um pouco mais responsável, profissional, cuidando das suas despesas e ainda assim garantindo um bom desempenho esportivo, tá? E ele fala que existe uma concentração das receitas da elite do futebol brasileiro nesses 4 grandes times, Flamengo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, que juntos representam 49%, quase a metade do total arrecadado. É muita coisa, gente. É muita coisa. Só esses 4 levam quase 50%, aliás, representam quase 50% de toda a receita arrecadada no futebol brasileiro. Deixamos aqui mais um gráfico para vocês e está aí o destaque do Flamengo. E aí já nesse quadro já são receitas como um todo, não só as recorrentes. O Flamengo aí aumentou a sua receita em relação a 2021 para 1 bilhão 170 milhões de reais. Palmeiras, que é o segundo em arrecadação, está com 791 milhões de reais. Ele até arrecadou menos do que o ano anterior. Então fica aí esses dados para vocês, né? E talvez lá mais embaixo a gente pega times como Curitiba, Vasco, que estão arrecadando pouco mais de 150 milhões de reais cada um. Então esses são os números que a gente quis trazer aqui para vocês,
tá? Desses relatórios financeiros que é feito anualmente por esse grupo aí, por esse economista já há alguns anos. Ele é tido como uma boa referência, os clubes às vezes até se aproveitam desses números, ou os investidores, ou os jornalistas, enfim, os profissionais que cobrem o futebol como um todo, para poder falar sobre os clubes, falar sobre a realidade financeira, falar um pouco mais sobre a transparência dessa gestão que sempre foi muito questionada, ainda é muito pouco profissional no futebol brasileiro. Galera, agradeço a todos que tenham ficado até aqui, espero que vocês tenham gostado. Saudações rubro-negras, até o próximo vídeo, se inscreva no canal, valeu!